Olá, Cenas do Brasil está no ar. Melhorar o serviço público e o atendimento ao cidadão passa por boas práticas de gestão. O concurso Inovação na Gestão Pública Federal, promovido pelo Ministério do Planejamento e pela ENAP, a Escola de Administração Pública, premiou este ano 10 iniciativas. O primeiro lugar foi para um sistema desenvolvido pela Controladoria Geral da União, a CGU, que agiliza a utilização da Lei de Acesso à Informação. E para falar sobre o prêmio e as ações e desafios para o aprimoramento do serviço público no país, estão aqui comigo Paulo Carvalho, presidente da ENAP, e Cláudia Taia, diretora de Transparência e Controle Social da CGU. Boa noite, bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Bom, nós temos uma cultura muito arraigada que liga o serviço público a uma burocracia lenta, pesada, mau atendimento. Isso vem mudando, Paulo? Com certeza, Lúcia. Eu acho que nós temos uma tradição de 500 anos aí de um Brasil construído de jeitos complicados, mas que nas últimas décadas o fortalecimento de uma burocracia no sentido positivo da palavra, que a palavra também tem o seu lado positivo, que significa corpos estáveis de servidores concursados, de profissionalização dentro dos serviços públicos, tem trazido possibilidade da instituição de uma gestão pública mais colada nas necessidades dos cidadãos. Pois é, a gente até esquece a origem da palavra, Exatamente. né? Tal o peso da cultura. O que você acha, Cláudia? O que vem mudando? Quais são as principais mudanças? Então, Lúcia, até na controladoria nós trabalhamos com a prevenção da corrupção, que é muito mais do que simplesmente combater atos irregulares. A gente trabalha também fomentando o controle social e criando instrumentos de transparência. O que a gente tem debatido muito lá na CGU é essa questão realmente quando você dá instrumentos para a população, você expõe o governo de uma forma positiva e força ele a trabalhar nos seus processos, na gestão documental, nas suas entregas, para que o recurso seja bem aplicado e o serviço seja bem entregue. Então, eu acho que a administração pública tem trabalhado em prol disso e a transparência ajuda muito. Paulo, como é que surgiu a ideia desse prêmio? E ele tem impacto nas práticas no serviço público federal? Lúcia, eu estou na ENAP já há quase 10 anos e eu observo que a cada ano, quando realizamos este empreendimento, que é um ano de trabalho para algumas pessoas, porque há um processo longo de seleção e de processamento para se chegar aos resultados, a gente vai entendendo que, primeiro, há uma riqueza grande de experiências em curso nas mais diversas áreas da administração pública federal. Nós aqui estamos falando apenas da administração federal, que é o âmbito do nosso concurso. Então, há uma riqueza e uma diversidade muito grande e que eu tenho percebido nesse período, o período que eu estou na ENAP, tem me ensinado muito sobre isso. Em 2004, eu ainda não era da ENAP e fui membro do júri do concurso daquele ano. Foi algo, trabalhava no Ministério da Saúde. Foi algo que me emocionou muito conhecer aquela diversidade de experiência nos mais diversos campos. Na saúde, na defesa, nas políticas sociais, na ciência e tecnologia. Na adversidade, né, E aí, o que é muito interessante, que eu acho que é um papel que o prêmio evidencia, é de que a inovação acontece nos mais diversos cantos do país e das áreas da administração e nas mais diversas condições. Acho que poderemos, no decorrer deste programa, conversar um pouco sobre isso, porque é algo que as pessoas que vivem a organização e a realização do prêmio têm esse benefício de conhecer em primeira mão experiências que estavam ali acontecendo e eventualmente passando desapercebidas. O prêmio tem essa vantagem, essa possibilidade de produzir uma disseminação de uma experiência rica que pode ser inspiradora para outras experiências e outros
em outros campos governamentais, mas, sobretudo, fazer o reconhecimento ao esforço das equipes ali envolvidas. E tem coisas realmente emocionantes, Exato. né? Você vê experiências tão positivas, muitas vezes, como você disse, não nas melhores condições. Cláudia, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a experiência que ficou em primeiro lugar, né, da CGU. Então, nós estamos muito felizes, até parabenizo a ENAP pela iniciativa do concurso, porque além de podermos ter a oportunidade de mostrar o trabalho, né, cada órgão mostrar o seu trabalho, essa valorização das equipes, do pessoal que está ali pensando nas diversidades, nas crises, né, com os grandes desafios que nós temos para o Brasil. Isso é muito motivador. A nossa equipe saiu muito feliz. Com relação ao prêmio, né, é o sistema que atende à Lei de Acesso à Informação, nós chamamos de ESIC, né, Sistema de Informação ao Cidadão, que foi criado em função da aprovação da Lei de Acesso à Informação em 2011. É interessante porque não é só o sistema pronto, é toda uma história que tem por trás. Nós tivemos apenas 6 meses, desde a sanção da lei até a entrada em vigência. Alguns países tiveram 2 anos, 4 anos, até 5 anos. Nós tivemos 6 meses para implementar no governo federal e procurar construir um sistema que facilitasse, né, o cidadão a exercer seu direito. Esse direito já é garantido pela Constituição, mas a lei veio para regulamentar, para criar mecanismos, né? E como é que ele funciona? Então, é online, é uma interface única, todos os órgãos do Poder Executivo Federal estão no ESIC, então o cidadão entra, procura o órgão, ele precisa de uma pergunta para o Ministério da Saúde, ou para a Defesa, enfim, ou para a própria CGU, faz o seu pedido e nesse sistema ele pode acompanhar o status do seu pedido, recebe a resposta e se ele não conseguir a informação, num clique ele pode fazer o recurso, tanto ao órgão interno, algo que ele requeriu, como também a própria CGU e a CMRI, que são as instâncias externas. Então, é muito fácil, o sistema simplificou bastante para o cidadão. É de fácil acesso? Muito fácil acesso, é muito simples, você estando num computador, é tudo online, é tudo muito fácil para o cidadão. E as respostas têm sido a tempo, assim, num tempo? Sim, só para você ter uma ideia, hoje nós temos, desde 2012, né, que iniciou o sistema, nós temos 168 mil pedidos, 97% já foram atendidos. 164 mil já foram respondidos num prazo médio de 13 dias. A lei permite até 30 dias para você responder. Então, a gente acha que realmente ele está sendo bastante efetivo. Mais rapidez e eficiência. Uma das iniciativas de gestão pública premiada pela Escola Nacional de Administração Pública foi desenvolvida pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. O órgão conta agora com uma forma mais rápida de analisar os processos, beneficiando os consumidores. Depois que a lei que moderniza o sistema de defesa da concorrência no país entrou em vigor em maio de 2012, o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, mudou a forma de analisar os atos de concentração, que são as operações de fusão e aquisição de empresas. A principal mudança é que agora é feita uma análise prévia e não depois da operação estar concretizada, como era antes. Funciona assim: as empresas interessadas protocolam o pedido na Secretaria do CAD. De lá, o processo segue para a triagem e, depois de avaliado, é distribuído de acordo com o tema para análise técnica de profissionais de vários setores. A mudança na lei e na gestão dos processos gerou resultados concretos, comprovados pelos números. Para se ter uma ideia, em 2005, um pedido de fusão ou aquisição de empresas levava até 250 dias para ser analisado pelo CAD. Em 2013, o prazo médio de análise caiu para 25 dias. Economia de tempo que traz benefícios tanto para o setor privado quanto para o consumidor. Isso gera atratividade de investimentos internacionais, o Brasil se torna mais atrativo, não é um problema, não se torna um problema para os investimentos, gera dinamismo no setor, na economia, enfim, gera tranquilidade jurídica para os administrados e para as empresas. Essa nova mudança, com essa inovação de gestão que a gente fez, fica muito mais fácil focar nos casos que de fato apresentam um problema de concorrência. E esse problema de concorrência ele traduz para o consumidor
preços maiores, uma qualidade menor, uma redução no processo de inovação tecnológica. A fusão entre as empresas de telefonia Oi e Portugal Telecom, por exemplo, levou 30 dias corridos para ser analisada e aprovada sem restrições em janeiro deste ano. Outro caso julgado recentemente num curto espaço de tempo foi o da parceria entre TAM e American Airlines. A decisão saiu em apenas 120 dias, permitindo a operação. Com o novo modelo, o CAD se tornou a 8ª melhor agência de defesa da concorrência do mundo e conquistou o 18º prêmio Inovação na Gestão Pública Federal da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública. Quando você observa dentro do serviço público um problema de fila, de organização de fila, é muito importante você saber que você tem que transformar estoque em fluxo, que foi isso que a gente fez aqui. Os casos não ficam parados, eles todos estão em análise. Antigamente a gente tinha 200, 300, 400 casos em estoque. Hoje a gente não chega a ter 20. Os casos saem com muito mais velocidade e com uma análise de mais qualidade. Paulo, às vezes são soluções simples que não requerem muitos recursos e que têm um ganho, um impacto enorme, né? Efeitos enormes. Este caso, especificamente, que vocês selecionaram para apresentar, nós, na verdade, premiamos, ficaram 10 experiências classificadas de diversos campos da gestão, 3 da área da saúde, 2 do MDS, 2 do MEC, do INEP, né? Esta do CAD, da Eletronorte também, teve uma experiência muito interessante. Estou esquecendo alguma, porque são 10 aqui, mas essa experiência do CAD, que vocês apresentaram, ela prima pelo aspecto da simplicidade, o que aparenta ser o óbvio, mas que não é óbvio numa organização complexa. O CAD estava numa situação muito complexa, sendo muito criticado pelos empresários e pela mídia, com algum grau de razão em muitas das críticas, e aquele grupo valoroso de servidores que estavam com pilhas de processos em atraso, levando um tempo, eles pararam para pensar, foram estudar como se solucionam filas. Isso o representante da experiência nos dizia lá no dia da apresentação do prêmio na ENAP, ele falou menos aí, mas... Então, parece uma coisa óbvia, mas se você não para pensar, refletir e mexer nos processos de trabalho, então a inovação é um insight produzido por esse grupo de trabalhadores empenhado com a causa pública, e que eles diziam, e quando vivemos essa experiência de produzir essa melhoria, nós estávamos mudando de sede, nós estávamos sem nem acesso à internet. Nossa, nós praticamente, a tecnologia que nós usamos estava no acúmulo de conhecimentos que nós colocamos para funcionar em grupo. Então, isso, como eu disse, eu sou um cara muito emotivo, isso me emociona por ver que a capacidade de equipes com garra, com boa disposição, com comprometimento com a causa pública, conseguem muitas vezes fazer diferenças com recursos muito pequenos. Isso tem um impacto enorme para o país, na competitividade, Exatamente. no interesse de investidores, né? E eles evidenciam isso, apresentando que num período muito curto de tempo, o CAD saiu de uma classificação bastante baixa nas agências, no campo internacional dessas agências similares, e está hoje com um caso exemplar. Então, é um caso a ser realmente comemorado.